No ar, Jornal da Alterosa. Confira agora os destaques desta quarta-feira. Alerta! Mananciais ameaçados em Belo Horizonte. Nós temos que preservar essa mata, não só para a região norte, que é a última área remanescente de Mata Atlântica, como para a cidade. Tatuador acusado de abuso sexual. Tragédia de Brumadinho. Novos números. Você vai ver no Jornal da Alterosa. Prefeitos dizem não à proposta de acordo feita pelo governo de Minas para o pagamento dos repasses devidos aos municípios. A decisão foi tomada hoje à tarde. Em assembleia da Associação Mineira dos Municípios, a maioria dos 328 prefeitos decidiu que o presidente da entidade, o prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, deve negociar melhores condições para as prefeituras. O Estado quer atrelar os repasses à aprovação do regime de renegociação da dívida de Minas com a União. E, além disso, parcelar os repasses com prazos maiores, o que para os prefeitos acarretaria em abrir mão de mais de R$1 bilhão. O governo de Minas ainda não se posicionou sobre essa decisão. Sinal de alerta em Belo Horizonte. A especulação imobiliária ameaça importantes mananciais de água e áreas verdes que deveriam ser preservadas. Outro fato que só agrava o caso é a mineração. Isso aí vai acabar com as nascentes, vão matar os animais, né? E aqui a gente já vive harmoniosamente com a natureza. A comunidade do bairro Planalto luta para preservar uma área natural na região norte da capital desde 2009. O terreno particular é um exemplar da Mata Atlântica e abriga várias espécies da fauna e da flora, além de nascentes. A Magali mora no local há 50 anos e não quer que o verde das árvores seja substituído pelo cinza do concreto. 2 condomínios com piscina, playground. Nós temos que preservar essa mata, não só para a região norte, que é a última área remanescente de Mata Atlântica, como para a cidade. De acordo com a Associação Comunitária do Bairro Planalto, a área já despertou o interesse de 2 construtoras. O projeto atual prevê a construção de cerca de 760 unidades com 3.500 vagas de garagem. O impacto que isso pode provocar preocupa. Eles falam que vão preservar 70%, mas a gente sabe que uma construção desse porte dá um efeito de borda, acaba com a mata. Belo Horizonte tem cerca de 2.500.000 habitantes. Em meio à correria do dia a dia, os moradores da capital podem desfrutar de áreas verdes na cidade, mas esse patrimônio está ameaçado pela especulação imobiliária. A preservação é fundamental para garantir a qualidade de vida. São pelo menos 3 áreas nessa situação. A Mata do Planalto, com 200.000 metros quadrados, é uma delas. Há uma disputa na justiça para ocupar essa área nobre na capital. Também na região norte está a Mata do Isidoro. Em 2010 foi anunciado um mega empreendimento de moradias populares comprometendo os 10 milhões de metros quadrados de área verde. Antes de qualquer construção, o terreno foi invadido por centenas de pessoas que hoje formam um assentamento. Na região nordeste está a Fazenda Capitão Eduardo. O terreno da prefeitura tem cerca de 5.200 quilômetros quadrados. O Conselho Estadual de Política Ambiental negou o pedido de licenciamento para a construção de um condomínio popular no local. Na saída de Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro, está um dos maiores patrimônios da natureza, as Serras da Moeda e das Serrinhas. O conjunto, localizado entre 8 municípios com atividade mineradora, é responsável por alimentar os principais rios da capital. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, a expansão imobiliária e a exploração de recursos naturais ameaçam o abastecimento de 60% da Grande BH. Não adianta pensar que Belo Horizonte seja autossuficiente. Ao contrário, a água toda que nós consumimos aqui na capital, ela vem do nosso entorno, vem das cidades vizinhas. Então, se não preservarmos essas áreas de produção de água, com certeza a nossa escassez ela vai se dar e nós vamos comprometer as futuras gerações nesse processo. E a polícia apreendeu dezenas de notebooks furtados e 4 suspeitos foram presos.
Agora trabalha na identificação das vítimas. A Polícia Civil divulgou imagens de dentro de uma casa que era usada para esconder os computadores roubados. Tudo muito organizado. Veja comigo. Aqui, ó, várias bolsas, mochilas, impressora, muita coisa, retroprojetor, HDs e no outro cômodo, computadores separados, ó, Lenovo, Dell, Apple, vários, um cômodo todo. Olha o nível de organização, aqui ó, as gavetas separadas pela marca, ó. Ao todo, são 100 eletrônicos que foram apreendidos pela Polícia Civil. As investigações iniciaram a partir de um furto, que a vítima nos procurou relatando que havia sido furtado dentro do veículo todos os equipamentos musicais e também os HDs com todas as composições dela, era um músico, e um notebook também contendo muitas mídias dela. A partir dessa vítima, então, nós chegamos até as pessoas que estavam revendendo o notebook dela. Negociamos com essa pessoa e aí então nós surpreendemos a pessoa que estava negociando, no caso foi a Tátila, foi surpreendida em posse desse notebook e a partir da Tátila nós começamos a puxar toda a organização, todo o deslinde da organização. Os bandidos usavam a internet para vender os produtos para todo o Brasil. Uma empresa de fachada foi criada para fazer a distribuição. Engana-se quem acha que eles vendiam os produtos mais em conta. O faturamento do grupo era de aproximadamente R$60 mil por mês. 3 foram presos no bairro Castelo, em Belo Horizonte, e 1 na região metropolitana, em Contagem. A polícia está à procura dos donos dos equipamentos que foram vítimas de bandidos. Até agora, 40 vítimas já foram localizadas. É importante ressaltar a qualidade desse trabalho investigativo e ressaltar também a necessidade que vítimas de furto, vítimas de roubo, crimes contra o patrimônio, façam o devido registro dessas ocorrências. Isso implica em deslocamento de viatura para esses locais de grande incidência de crimes, possibilitando a prevenção de crime nesses locais de maior incidência e também facilita a localização desses materiais e a restituição para as vítimas. Se você foi vítima e teve notebook roubado, pode comparecer na primeira delegacia de Polícia Civil, na Praça Rio Branco, 56, no centro, munido com documento que comprove a propriedade. A polícia investiga a denúncia de assédios e abusos sexuais cometidos em um estúdio de tatuagem na Savassi, região nobre da capital. As denúncias vieram à tona agora, mas os casos já estariam acontecendo há muito tempo, segundo o relato das vítimas. Muito abalada, esta professora de 38 anos, que terá a identidade preservada, disse que chora bastante toda vez que lembra do abuso que sofreu há 3 anos e meio dentro de um estúdio de tatuagem aqui na capital. Eu fiz uma tatuagem nas costas, ele me pediu para tirar a blusa, pediu para meu marido descer, porque ele não podia ficar vendo lá na sessão. Ele suspendeu a cadeira na altura da maca e colocou minha cabeça no colo dele e eu percebi que ele estava com o pênis ereto. E eu tentei ajeitar meu pescoço, falando que meu pescoço estava doendo, ele ia, puxava meu ombro e colocava minha cabeça de novo. Isso durou 2 horas. E eu fiquei naquele sentimento de eu não posso levantar, que ele já começou, o que eu faço? Levanto, não levanto. E aí esperei acabar e ainda paguei pelo serviço. E não voltei, óbvio, para retocar, porque a tatuagem ficou péssima. 15 dias depois eu tive que fazer com outro tatuador de confiança. Na época, ela havia sido desaconselhada por pessoas próximas a prestar queixa contra o tatuador na polícia. As pessoas com quem eu comentei me desencorajaram a fazer a denúncia por não ter provas, por não ter testemunha. E só tive a coragem de fazer a denúncia quando minha amiga, que me desencorajou na época, viu que o meu relato era igual ao das outras mulheres. O caso aconteceu nesse estúdio de tatuagem que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Savassi, região centro-sul da capital. Além da professora, dezenas de outras mulheres denunciam o mesmo tatuador por abuso. Muitas delas chegaram a relatar os casos pelas redes sociais. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os casos. As diligências imprescindíveis já estão sendo realizadas por toda a equipe, inclusive tendo a instauração do inquérito policial a fim de apurar eventuais delitos. E
com o intuito a fim de preservar essas vítimas e a eficácia, inclusive, do procedimento, demais informações serão preservadas. Eu espero justiça. A produção do Jornal da Alterosa tentou contato com o tatuador Leandro Caldeira, o Leleco. Ele disse que não vai comentar as denúncias e que o caso será tratado pelo advogado dele. No estúdio de tatuagens, ninguém atendeu aos nossos telefonemas. E a polícia investiga denúncias de assédio e abuso sexual cometidos em... Essa matéria acabamos de ver, na verdade. E vamos ver agora, vamos para uma situação do corpo de um sobrevivente do rompimento da barragem Mariana. Ele foi identificado entre as vítimas da tragédia de Brumadinho. O rapaz era casado e deixa uma filha de 7 anos. Em 2015, no dia 5 de novembro, o soldador Erídio Dias, de 32 anos, escapou do rompimento de barragem da Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Na hora do acidente, ele se abrigou em uma região mais alta, que não foi atingida pela lama. Já em Brumadinho, Erídio estava no refeitório da Vale, que foi destruído pelos rejeitos da represa da Mina do Feijão no dia 25 de janeiro deste ano. Ele estava desaparecido. De acordo com familiares, hoje o corpo do soldador, contratado por uma empresa terceirizada da Vale, foi identificado pelo Instituto Médico Legal. A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos pelo rompimento da barragem de Brumadinho subiu para 209. 97 pessoas ainda estão desaparecidas. 395 foram localizadas. O dia vai ser de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. O céu vai ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, região oeste e central do estado. Em Belo Horizonte, a mínima chega a 18 graus e a máxima a 26. Em Santa Rita do Itueto, 17 é a mínima e a máxima de 32. Em Mariana, varia de 17 graus a mínima a 28 a máxima. Em Nanuque, de 18 graus a 30 graus. E em Montes Claros, a mínima 19 graus e a máxima 31 graus. Prefeitos se reúnem para analisar a situação de abastecimento de água no Vale do Paraupeba, afetada pela tragédia da Vale em Brumadinho. A contaminação do rio mais importante da região segue na ordem do dia. Prefeitos de 18 cidades que fazem parte da Bacia do Paraupeba foram convidados a participar da reunião. O objetivo é discutir os efeitos do rompimento da barragem de Brumadinho nas cidades que dependem do rio. O Joatuba foi muito afetado. Nós temos 19 quilômetros de rio afetado pela tragédia da Vale. A reunião aconteceu depois da assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a mineradora Vale. No TAC, a empresa se comprometeu a fazer obras para garantir a captação de água em Pará de Minas, que dependia do rio Paraupeba para se abastecer. O trabalho vai custar 123 milhões de reais e deve ficar pronto no ano que vem. A multa, caso haja descumprimento do TAC, é de 100 mil reais por dia. A gente tem a convicção de que a Vale vai cumprir a obrigação, vai cumprir os contratos e os prazos, até porque ela tem capacidade técnica e financeira para tanto. A Prefeitura de Pará de Minas foi a primeira a conseguir um acordo como este com a Vale e convocou a reunião com os outros prefeitos. O objetivo é verificar quais são as demandas individuais de cada jurisdição nessas cidades. A gente sabe que nós temos reflexo na agricultura, nós temos reflexo na indústria, nós temos reflexo nos ribeirinhos e nós temos que verificar como é que vai ser o processo de recuperação para que a gente possa trazer novamente vida ao rio Paraupeba. Foram apresentados ainda os índices de contaminação por metais pesados encontrados no Paraupeba. Essa água chegou com uma lama impressionante, praticamente assim numa cor roxa, e não tem vida no rio. Eu acho que precisávamos de ter um plano B no sentido de fazer a recuperação desses mananciais e do rio, porque a vida acaba a vida nas margens do rio. Moradores de Contagem denunciam precariedade no atendimento em um posto de saúde no bairro Santa Helena, em Belo Horizonte. O quadro é crítico. Não tem médico,
Eu fiz meu pré-natal todo praticamente sem médico. Não temos também infraestrutura. Aqui quando chove molha tudo. Nosso banheiro não tem luz. Então assim, nós estamos numa situação muito precária. A situação é dessa aí que você está vendo aí, cheio de gente, médico tem dia que vem, tem dia que não vem, e é por aí. Comunidade passando mal. E a comunidade morrendo na míngua. Não tem um ginecologista, não tem um dentista, não tem nada. Eu acho que aqui falta mais gente também na limpeza, porque acho que só uma pessoa que eu já vi aqui. Pois é, nós vemos aqui um atestado da precariedade dessa unidade básica. Olha a placa aqui, ó. Hoje a sala de vacina não funcionará. O motivo é a falta de funcionário. Teve vizinho que me relatou que teve que voltar com as crianças porque chegou aqui e não tinha vacina. Entendeu? Umas 3 vizinhas. Eu tenho meu bebê, né? Eu já trouxe ele aqui 3 vezes para estar recebendo a vacina. Infelizmente não tem funcionário para estar aplicando a vacina. Tá muito ruim mesmo aqui, tá muito precária a situação mesmo. E a demora também dos médicos, a gente fica aqui esperando muitas horas mesmo. Esse consulta muito mal aqui. A nossa equipe tentou conversar com a direção do posto, mas ninguém no local se dispôs a dar explicações ou rebater as denúncias. Vamos agora para um rápido intervalo. Até já. Você precisa falar com a... Mulher corre o risco de ficar cega por falta de remédio. Ela sofre de neuromielite óptica, doença inflamatória autoimune, que pode levar à perda da visão, se não for tratada devidamente. Dona Sandra está há 2 meses sem o medicamento que deveria ser fornecido pelo Estado. A Sandra ficou 1 ano sem enxergar. Em agosto de 2015, a dona de casa foi diagnosticada com a neuromielite óptica. É uma doença autoimune. Ela produz anticorpos que atacam o próprio organismo. Estava vendo televisão com a minha nora, né, na casa dela, e de repente, do nada, eu olhei para a televisão e falei assim, olha, eu não estou enxergando, não. Aí ela me levou para a Clínica dos Olhos Santa Casa, né? Cheguei lá, aí ela relatou minha situação, me passaram na frente, fez um diagnóstico rápido e me mandou para Dilombese para me poder ser internada, para me poder fazer um procedimento. Assim que recebeu o diagnóstico, ela passou a comprar o medicamento. São 2 caixas por mês e cada uma custa R$ 168, um valor fora da realidade do orçamento da família. Por isso, a dona de casa entrou na justiça para conseguir que o poder público pagasse o tratamento. Em agosto, foi a última vez que ela conseguiu fazer a retirada na farmácia jurídica. Estava me liberando medicamento direitinho e agora suspendeu a compra desde agosto do ano passado, que eu não estou recebendo. Aí, quando chegou agora em janeiro, eu recebi um alvará no valor de R$ 433 para me comprar 6 caixas, que também não deu. Este neurologista estudou a doença durante a pós-graduação. Segundo ele, a condição ocorre mais em mulheres do que em homens. A neuromielite óptica, né, é uma doença que comete o cérebro, a medula e o nervo óptico. Então ela pode causar cegueira, dificuldade de andar, O paciente apresenta um sintoma e apresenta dificuldade de enxergar. Apresenta um sintoma e apresenta dificuldade de andar. Isso pode ou não recuperar, depende do tratamento e da gravidade do sintoma, né? A neuromielite óptica não tem cura e é preciso tratar pelo resto da vida. A suspensão dos medicamentos pode ter consequências graves. Se o paciente não tomar o remédio adequadamente, ele pode vir a ficar cego. Então a importância do tratamento é muito grande, né? Porque é ele que vai evitar que o paciente tenha novos sintomas. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o medicamento está em falta por falha do fornecedor. A empresa responsável, após vencer a licitação para fornecimento do medicamento, ainda não regularizou a situação. Ela já teria sido notificada para efetuar a entrega de 30 mil unidades, mas isso ainda não ocorreu. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar neste mesmo horário. Para você, uma boa noite e até lá.